Às 8h42, porque hoje é segunda-feira, é dia do professor Antônio Delfim Neto conversar com os ouvintes do Jornal da Bandeirante Gente. Professor, bom dia! E já aproveito para lhe dar os cumprimentos pelo seu aniversário, que foi comemorado no sábado, né? Parabéns! Obrigado, Thaís. Bom dia. Bom dia à mesa. Bom dia. Professor, queria... Muito bom dia, professor. O senhor merecia aglomeração, se fossem outros tempos, né? Ai, que saudade de uma aglomeração, verdade, né, Cláudio? Professor, queria colocar para o senhor aqui um trecho do que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi entrevistado neste domingo no Canal Livre da Band. Ele falou que sim, haverá dinheiro para o censo, também falou sobre planejamento de reformas, por exemplo, reforma tributária. Ele defende o fatiamento da reforma tributária, 4 fases, começando pelos temas menos polêmicos e guardando os mais espinhosos para o fim. O último deve ser, segundo Arthur Lira, a chamada nova CPMF. Ele foi perguntado se é a favor do tributo e respondeu o seguinte, que sim, que tem que ser otimista. E nós não podemos comparar a CPMF de 20 anos atrás, quando você vendeu a CPMF, que era para tratar da saúde, e ninguém via melhoria na saúde. Você tem que ter um imposto digital. Se você quiser ser mais expansivo, mais amplo, tem várias discussões aí com relação a Big Techs e situações extraordinárias de comércio virtual que estão fora da legislação. Mas se você tiver um destino específico, vamos fazer aqui algumas suposições. Você vai criar um imposto de 0,1% para todo mundo de maneira igual, quem ganha pouquinho paga pouquinho, quem ganha muito paga muito, sobre as operações. Isso vai bancar o auxílio, já apazigua um pouco a ira de deputados e senadores. Pelo que o senhor está falando, o senhor acredita nesse imposto? Eu tenho que ser otimista sobre todos os aspectos que a gente conduz votações. Essa é a palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, entrevistado no Canal Livre da Band, professor Antônio Delfim Neto. O senhor concorda com essa estratégia de fatiar a reforma tributária? E o que o senhor pode falar sobre CPMF, professor? Na verdade, a reforma tributária está crua. Discutimos, não temos um projeto integral. O Arthur é um profissional, é um deputado muito qualificado, muito treinado e com grandes habilidades. Agora, o que ele disse não é uma reforma tributária. A reforma tributária tem que ser uma coisa única, concebida por um grupo de tributaristas, não de amadores. Integral é a construção de um edifício. Tem que ter, na verdade, o suporte e o telhado combinados. Não existe isso de fazer reforma tributária começando pelo telhado. Não existe isso de fazer reforma tributária sem números, sem um estudo adequado. Vamos pegar os nossos exemplos. A de 47, a de 85, de 74. Essas reformas exigem, primeiro, realmente um grupo de profissionais. Tributo não é coisa para economista. Tributo é coisa para tributarista. Economista põe a vírgula no lugar errado. E é isso que produz a judicialização. Nós temos que fazer o que faz o mundo inteiro. Perdemos muito tempo. Tínhamos que ter constituído um grupo de juristas para fazer a reforma na sua concepção total. Como ela vai tributar salários, como ela vai tributar renda e assim por diante, e patrimônio. Ela tem que ser uma coisa íntegra. Ela é uma casa perfeita. Não vai sair se fizermos da forma que está sendo imaginada. Vamos produzir um monstro, um Frankenstein, de novo. Portanto, eu acho o seguinte, para se meter em reforma, que é importante, o API tinha uma proposta com algumas dificuldades. Precisamos realmente um projeto que vá do alicerce ao telhado, coerente.
Professor, aí senão vamos ter uma coxa de retalhos, né, para usar uma expressão que define também a nossa Constituição. É isso aí, Cláudio. Vai ser de novo um puxadinho que destrói a estética da casa. Essa Agora, ideia de fatiar, só uma pergunta sobre isso aí, Cláudio, rapidinho. Professor Delfim, essa ideia de fatiar a reforma, né? Ele fala em 4 fases, começando pelos assuntos mais tranquilos. É uma boa ideia fatiar uma reforma dessa, deixar o que é PEC para o fim, o que for legislação ordinária para o começo? É a mesma coisa seguinte, vou construir uma casa, não tenho projeto. Então começa a construir. Põe o tanque no telhado, põe a cama no sótão, e assim por diante. Essas coisas é olhar para o mundo. Pega um caso, pega a Austrália, pega o Canadá, pega a Inglaterra, pega a Alemanha, pega a Itália. Vocês vão ver que a reforma tributária não é um conserto. É um conceito. Ela, como nós vamos tributar a renda, como nós vamos tributar o patrimônio, como nós vamos tributar cada uma dessas coisas. E depois, um projeto coerente, em que essa tributação seja harmonizada, de tal forma a satisfazer um critério de justiça. Quem ganha mais, paga mais, de acordo com o nível de atividade, e assim por diante. Nós deveríamos aprender, isso já foi feito no Brasil. O Brasil tem grandes tributaristas, sempre teve. Gigantes, como Rubens Gomes de Souza. Ou seja, nós precisamos entregar a reforma tributária a um grupo de tributaristas. Eles fazem o projeto, constroem os alicerces até a casa. Depois o Congresso conserta, ou seja, altera se quiser. Muda um pouquinho a janela, muda um pouquinho a porta. Mas não é possível você construir uma reforma tributária do nada, simplesmente da pretensão de que sabe. Professor, o presidente da Câmara, nessa entrevista ao Canal Livre, ele também falou que será feita uma recomposição do orçamento para atender questões como essa do censo, etc. Mas é assim, isso está falando 15 dias depois do orçamento ter sido aprovado com um atraso indesculpável. Mas assim, se era para recompor, por que não evitaram a transformação do orçamento num monstrengo como esse que foi aprovado? O que você acha disso? Não temos nem orçamento. Não conseguimos ter orçamento em abril. Agora eu vou lhe dizer, o relator da Câmara tem um bom projeto na mão. Trabalha esse projeto há longo tempo. Mas o que eu digo é o seguinte, é preciso pôr tudo isso dentro de um critério geral. Reforma tributária é coisa muito séria para ser tratada desse jeito. Professor Antônio Delfim Neto, toda segunda-feira conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, hein, professor? Boa semana. Um abraço a vocês. Para todos nós. E uma boa semana para o Brasil.